Vamos lá, pessoal. Então, quero começar aqui pela capa. A gente usa, né? Para a capa a gente usa o Adobe Illustrator e para o miolo a gente usa o Adobe InDesign, respectivamente, para a criação desses materiais. Vocês vão receber uma pasta. Nesse link que eu estou mandando, a gente tem um template, um arquivo de template do InDesign, do miolo, e um arquivo de template do Illustrator também. Então a gente começa aqui pela capa. Na capa a gente tem 5 elementos aqui, né? Temos a capa em si, em formato aberto, com as orelhas, lombada e a quarta capa, a falsa folha de rosto, a folha de rosto, a página de fundo das folhas de seção, tá? As páginas de seção. Então, alguns livros pode ser que tenham seções que dividam os capítulos em mais de uma seção, e essa é a folha que vai lá no InDesign, ela já está configurada como plano de fundo. E aqui, que praticamente vocês não vão precisar mexer, que é o verniz. Caso a impressão tenha verniz, é o arquivo para identificação do verniz da capa. Alguns passos assim bem definidos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí a questão dessa coleção é que ela é bem padronizadinha. A gente tentou deixar ao máximo assim para que todas pessoas, né, todos os diagramadores que forem, sigam os mesmos passos e a gente tenha uma coleção uniforme e com o menor trabalho possível. Então, a ideia é essa, né, qual que é o padrão visual para essa coleção? Todas as imagens de capa delas são obras de arte de domínio público. Então, a ideia é, dependendo do tema da obra, você buscar... Aqui a gente tem um quadro do Kandinsky, e aí, né, o diagramador com o pessoal, os autores da obra, chegarem a um consenso. Não, a gente acha que tal obra de arte dialoga com o tema que nós estamos expondo aqui nessa obra, e aí usar essa obra de arte de domínio público como plano de fundo. Então, eu vou fazer aqui o processo de substituição dessa capa. Na verdade, aqui é bem simples. A ideia é você... Então, e aí, por isso, eu recomendo para vocês, façam essa sugestão aqui. Vocês podem até anotar aí, é o Raw Pixel Art Studio, que é um banco de imagens gratuito de obras de arte de domínio público. Então, aqui tem uma vasta gama. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma busca só por obras abstratas, mas você pode buscar um monte de obras diferentes. E aqui você já vai ter um bom lugar para buscar essas imagens. Raw Pixel Art Studio. Vou pegar uma obra de arte qualquer aqui. Essa aqui pode ser legal. Vou fazer o download dessa imagem aqui. Beleza, a imagem já baixou. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou voltar lá no Illustrator e vou pegar aqui, vou abrir o painel Links. E aí tá todas as imagens aqui, que é a mesma imagem. E que provavelmente ele não vai encontrar quando vocês abrirem o arquivo, porque o arquivo não está aí, né, com vocês, o original da imagem. Então, você vai substituir todas as imagens pela mesma imagem aqui, substituir a próxima, a seguinte e a outra. Beleza? Aí aqui ele já substituiu tudo. O que a gente já tem que fazer agora aqui é ajustar. Aqui a gente tem essa imagem que ela cobre o fundo inteiro, incluindo o plano de fundo, incluindo a parte de trás da quarta capa. Essa a gente usa uma técnica de duotone, em que há uma transparência. Essa imagem está colocada como uma transparência dentro de um retângulo. Então você vai selecionar a imagem, vai vir no menu transparência, vai selecionar o lugar onde está a imagem, vai abrir ela, para aí sim você conseguir ajustar o tamanho dela, tá? E poder encaixar ela da melhor maneira que você achar que é necessário. Bom, aí aqui você vai perceber a imagem tanto é o mesmo princípio, tá? É a mesma lógica da imagem em todos os elementos, na falsa folha de rosto, na folha de rosto. Ela já substituiu aqui. Você vai ter que observar o seguinte, que pode ser que ela fica deslocada, porque aqui ela tem um padrão, e o interessante é que a imagem aqui tem o mesmo padrão, a imagem da falsa folha de rosto seja o mesmo posicionamento da imagem da capa principal aqui.
Então a ideia é você refazer esse posicionamento ou copiar e colar para posicionar no lugar certo e ela ficar certinha no mesmo local, né? Você tem os mesmos elementos no mesmo local. Tá vendo esse elemento aqui? Tá perto do livro aqui. Essa parte mais escura tá perto da palavra livro. Então, para manter esse padrão em todas as variações da capa. E aí eu vou aproveitar o gancho e já vou para esse ponto, que é a substituição da cor, né? Então aqui a gente tem esse padrão cromático desse azul turquesa, mas não existe uma restrição de cor, ela só precisa manter esse padrão monocromático. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar tudo, dar um Ctrl A, e selecionar todos os elementos e vou vir aqui nesse ícone do Recolorir Art do Illustrator. Cliquei nele, selecionei, apareceu aqui as cores que tem dentro do documento, eu vou precisar pegar só essa minha primeira cor aqui, que é a cor principal. Dou 2 cliques e aí eu altero o código dela aqui, ou vou pela navegação e encontro qual vai ser a minha nova cor. Vamos para esse violetinho roxo aqui. Aí ele automaticamente já alterou todas as cores do livro, ele já está pronto para ir para a próxima etapa. Uma parte interessante aqui também, além disso, de automatizar, é a parte do texto, tá? Então já está configurado, principalmente os títulos, subtítulos, nome dos organizadores, autores, de maneira que você faça uma substituição. Então você pode vir aqui em editar e vem em localizar e substituir. E aí você vai localizar título do livro e substituir por o título que ele deve ter mesmo. E aí você já substitui automaticamente em todos os lugares, tá bom? E assim para o subtítulo, até ele deu um probleminha aqui, porque é interessante você fazer antes do subtítulo, senão você vai pegar, tem título do livro dentro de subtítulo do livro, né? Então pode ser que tenha esse probleminha. Então faz o subtítulo primeiro, depois o título. E aí nome do organizador 1, 2, 3, você pode substituir nas lombadas, em todos os lugares onde for necessário. Gente, a capa basicamente isso, é simples, é direto, não tem muito... alguns detalhes importantes. Aqui as orelhas, elas são um texto só para a orelha, tá? Então ele começa na orelha da capa e termina na orelha da quarta capa. Você vai ter que observar só essa transição aqui para não ficar muito ruim esse finalzinho do texto para o início do texto na próxima página. Tem esse textozinho também na quarta capa de descrição da obra. Aqui o ícone da coleção, os logotipos aqui. O QR Code, código de barras, nada dessas coisas vocês precisam mexer, tá bom? Esses números ainda serão definidos e a gente substitui aqui, então vocês não precisam se preocupar com nada de ícones, nada de logos e nem códigos. É só a parte da fundo da capa e texto. Então, vamos lá, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar isso aqui com um nome qualquer aqui, Agora 2025, porque a gente vai usar essa capa aqui. Salvar não como AIT, tá? Não template do Illustrator, mas Illustrator comum. Beleza, vou salvar aqui só para... porque isso vai ser importante para a gente. Bom, vamos lá agora para o InDesign. Aqui eu tenho se vocês quiserem também, depois eu mando para vocês. Esse aqui é um dos últimos livros que a gente fez, que a gente, inclusive, fazia de maneira mais complexa ainda, usando mais de uma cor. A gente quis simplificar mesmo para conseguir padronizar mais. Eu peguei ele aqui para mostrar para vocês um pouco da estrutura do livro, mas basicamente, em geral, tem prefácio e apresentação. Como eu falei para você, esse aqui, por exemplo, não tem divisão de sessões, mas alguns podem ter divisão de sessões, vou mostrar para vocês como fazer. E importante também tem alguns chamam de sobre os autores, sobre os colaboradores, enfim, tem várias, mas um capítulo no final, basicamente, né, com essa estrutura de capítulo, não é igual, mas é uma seção no final só com os nomes e informações dos autores.
Isso é importante porque em alguns livros se costuma padronizar de colocar essas informações aqui no início, tá bom? Então a gente não coloca como nessa coleção especificamente, a gente não coloca como nota de rodapé informação dos nomes dos autores, nada sobre isso. A gente tem uma seção lá no final. Cadê? Aqui. Tem uma seção lá no final com os dados de todos os autores e colaboradores daquela obra, tá bom? Então a gente deixa isso para o final. E também tem padronizado essa página de créditos com essas informações da editora. Aqui vocês vão incluir, né, quem trabalha com revisão e diagramação. Aqui é o nosso conselho científico, também não mexe. E vocês também vão mexer nessa parte aqui, ó, imagem da capa, tá? Aquele site que eu mostrei é interessante porque eles dão esses dados aqui para vocês também, tá? Deixa eu até voltar lá para mostrar. Quando você abre aqui tem as informações básicas sobre aquela imagem, lógico, fazendo a tradução, e aqui já tem o padrão, a ordem que tem que constar essas informações, vocês reproduzem essas informações da obra de domínio público aqui. Mas vamos abrir agora o nosso arquivo. Bom, eu abri aqui e olha só, a gente está com aquela capa que eu mostrei para vocês do template e a gente já vai começar as modificações por aqui, porque agora que a coisa que o que a gente fez lá no Illustrator vai fazer sentido. Porque tanto capa quanto orelha, folha de rosto e tal, a gente não vai ter que se preocupar em mexer aqui, porque a gente já mexeu lá no Illustrator. Então ela já está por padrão aqui. Você pode ver que está, se você tiver com o painel vínculos aí, o painel vínculos, que é o mesmo painel links do Illustrator, ele vai estar com esse aviso de que ele não está encontrando onde que está esse arquivo da capa. E aí ele tem todas as instâncias aqui que ele puxa lá dessa capa que a gente fez no Illustrator. Você vai selecionar ela e vir no painel de revincular e vai revincular na capa de vocês. No meu caso, é essa que eu acabei de criar ali agora. Beleza? Tá aqui, ó. Puxou a orelha, puxou a capa, folha de rosto, puxou tudo. E aí, toda vez que você modificar lá no arquivo do Illustrator, é só você salvar e mandar atualizar aqui, que vai vir com a atualização para cá. Nesse ponto, e aí também vai ser interessante a gente fazer o seguinte, a ideia é que é o seguinte, lá no Illustrator, a mesma cor que você está usando aqui, você vai usar para alguns realces, títulos, coisas do tipo. Bom, como eu peguei uma cor aleatória, eu não sei exatamente qual cor foi, eu vou ter que fazer uma colinha aqui e pegar o código dela. Ó. Essa cor aqui, vou copiar o código dela e vou adicionar a nova amostra aqui. Painel amostras no InDesign, vou vir aqui nova amostra de cor e vou mudar aqui para cadê? RGB. Melhor fazer CMYK, tá, gente? Você lembre sempre disso, mas só estou fazendo aqui para ser rápido, porque eu copiei o código. Beleza, adicionamos essa cor. Vou ver aqui por lista, só para mostrar direito. Então, nova amostra de cor. Já está aqui por padrão escrito cor, que é a cor principal do documento, que é exatamente a mesma cor da capa. O que a gente vai fazer? Também um processo muito simples para atualizar essa cor em todos os lugares, não importa onde ela estiver. Você vai pegar a cor que já está aqui e vai simplesmente deletar, exclui ela. Ele vai perguntar se quer substituir, você substitui pela sua nova cor. E pronto, no livro inteiro, em todos os lugares em que a cor aparece, ela já vai estar colocada automaticamente. Bom, então a gente tem aqui, né, pela ordem, a ficha catalográfica que vocês também não precisam se preocupar. O sumário, que depois que a gente jogar o texto todo aqui, ele vai ser atualizado. A gente tem título extra, o estilo de parágrafo para todos os elementos que forem antes e depois do texto, né? Então, como prefácio, apresentação, aquilo que eu falei, a parte sobre os autores, que é depois do texto. Então, tudo que for antes e depois, a gente usa esse estilo de parágrafo. Aí a gente tem algumas páginas mestra aqui, tá? Que a gente vai usar no decorrer do livro. A maioria delas já estão por padrão, que é as de capa, folha de rosto e tal, mas a gente tem basicamente
4 páginas mestra aqui que a gente usa no decorrer do livro, que é a capitular extra, que é essa capitular, página de início de capítulo para os elementos pré- e pós-textuais, a página mestre extra, que é a página de texto dos elementos pré- e pós-textuais, e não do texto dos capítulos em si, que já está com os cabeças aqui também automatizados, tá bom? À medida que você for formatando e colocando os estilos de parágrafo, ele vai colocando aqui, vai aparecer prefácio, o título do livro e tudo mais. Só, é claro que o título do livro, não, né? O título do livro você tem que entrar lá na página mestre principal, que é essa mestre aqui, que é a mestre do texto, e colocar o título do livro. Livro, editora IFG, 2025, um livro de qualidade. Então, alterei essa mestra aqui, o título do capítulo não preciso mexer, só a parte do nome do livro. Aí na mestra pré-textual ela já vai aparecer, tá? Tudo que for pré-textual também já vai aparecer o cabeço. Não preciso me preocupar com esse. Aí, tá vendo? Tanto aqui quanto na próxima página mestra de texto comum. Tá aqui. Nós temos então essa página, a capitular, mestre extra, sempre o extra que vincula, tá? Então capitular extra, mestre extra. E a capitular comum, que vai com o número do capítulo, e a mestre, que é o título de cada capítulo que vai aparecer aqui no cabeço. Pode ser que haja alguma exceção, e eu vou explicar para vocês lá na frente. E aí aqui a gente tem a nossa página capitular, ou nossa página de seção, que ela é numerada automaticamente. Cada nova seção ele já vai mudar, isso aqui é um texto automático, ele vai mudar para a seção 2, seção 3, assim por diante. E aqui vai entrar o título da seção. A gente geralmente deixa isso... vou falar um pouco sobre fluxo de texto. A gente antigamente incluía essa página no fluxo de texto, mas a gente achou melhor não, para não bagunçar. Bom, vamos fazer um pouco mostrar um pouco os estilos de parágrafo para vocês. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o estilo de parágrafo. Vou pegar uma caixa de texto aleatória aqui, só para a gente não... Então, acho que até nesse livro aqui tem. Uma coisa que é comum ter algum problema na hora de vir o texto diagrama, já está pronto aqui, não vai nem precisar fazer. As epígrafes, né, que são esses textos que vêm no início do capítulo, que é geralmente um poema, uma referência, que não é uma citação científica, acadêmica do processo, mas é simplesmente para trazer uma reflexão. Então a gente tem um estilo de parágrafo específico para isso, então é o estilo epígrafe. Então só lembrar que tem esse estilo, e o autor da epígrafe é epígrafe autor. Tá bom? Então, só lembrar que a gente tem esse estilo específico. Listas. Listas é uma coisa bem importante que vale a pena dar uma revisada. Deixa eu só fazer um texto qualquer aqui. Beleza. Preenchi com texto reservado, porque ele está condensado, não deveria. Estou com um texto aleatório aqui. Então, tudo que é lista, né, você vai ter uma lista com tópicos, ou uma lista de números, a gente já tem isso pré-definido aqui, então é importante usar os estilos certos, né? Então a gente tem lista marcada, que é lista de tópicos, que ela já tem, inclusive, configurado espaçamento entre um e outro, e espaçamento do texto anterior e do texto posterior, tá? Se eu tiver o espaçamento antes ou depois, ele já está configurado. E aí eu tenho a lista alfanumérica e eu tenho a lista numerada em si, né? Os numerais mesmo, tá bom? Então é importante sempre usar as listas que estão aqui. É importante lembrar que, às vezes, a próxima lista, eu faço uma lista aqui, aí eu tenho um texto no meio, um texto comum no meio, cadê o texto? Aí depois eu tenho uma nova lista na frente. O que vai acontecer? Ele vai continuar a numeração. Então, geralmente dá para
criar um estilo de parágrafo para isso, criar estilo de lista para isso, mas geralmente dá muito trabalho para o quão rápido você simplesmente chegar aqui e alterar a próxima numeração para iniciar em 1. Então, a próxima numeração inicia em 1, para as listas ficarem separadas. Pode, né, fica à vontade para usar o método que você quiser, o importante é manter as listas organizadas e separadas. Próximo tópico aqui, para a gente dar uma olhada. Títulos. Títulos é importante. Nós temos esse título extra aqui que eu falei e temos também o título de capítulo. A gente chama esse título do capítulo de nível 1. E aí, dali por diante, nós temos... Deixa eu colocar aqui como texto. Nós temos os títulos que vai até o nível 4. Então, o título do capítulo é o nível 1. O título que vai depois, nível 2. Título de nível 3. E título de nível 4, tá bom? Então, essas são a hierarquia de títulos. Lembrando que o título de nível 1 é o título do próprio capítulo. Citações. Citações também já tá tudo configurado bonitinho. O texto de citação, ele por padrão tem um espaçozinho entre um parágrafo e outro dentro da mesma citação. E tem também citação numerada, tá bom? Que você pode usar. E é text citação, o estilo aqui. Notas de rodapé, ela já vem por padrão, né? O próprio InDesign já deixa pré-formatado. Então, se eu insiro aqui uma nota de rodapé com os estilos configurados, e aí eu só preciso digitar, não tem segredo nenhum. É só não usar o outro estilo. Se o Word importar um estilo, geralmente ele nem vai importar, né? O Word ele já vai usar o estilo de nota de rodapé. Ele vai importar todos os outros, mas o de nota de rodapé ele vai usar o que o InDesign já está dizendo para ele usar. Nós temos também... tabelas e quadros é uma coisa importante. Eu vou tentar achar uma aqui para ficar melhor de a gente... para ficar mais rápido. Aqui. É a mesma coisa, tá? Tabela e quadro tem a mesma coisa, não. Eles são diferentes, mas a lógica de funcionamento é a mesma. Eu vou colocar esse quadro aqui e vou tirar toda a formatação dele só pra gente... Eu não vou tirar do título, não, vou deixar só pra gente ganhar tempo. Sem estilos, limpar... Então, tabelas e quadros, a gente também já tem configurações pré-definidas aqui no InDesign. Que é, primeira coisa, o título de tabela ou de quadro. Ou é quadro, título, ou porque aquele lá é uma versão anterior, antes de eu fazer um pente fino que eu fiz aqui, então ele não puxou direito. Aqui... o título de um quadro ou de uma tabela é tab quadro, se for quadro, e tabela, se for tabela. Tá vendo que ele mudou aqui o nome? Aqui, ó. Tá como tabela aqui. E tab quadro. Eu usei o tab aqui, o prefixo do nome do estilo, para eles ficarem perto um do outro e facilitar na hora de procurar. Então, quadro 1 ou tabela 1, a mesma coisa, só muda lá em cima o quadro. E o que é importante é que, quando eu fizer o meu próximo estilo, geralmente vem no título, quando eu fizer o meu próximo quadro, ele automaticamente vai numerar para mim. Eu não tenho que ficar olhando a ordem da numeração, contando manualmente se está certo a ordem do número entre os quadros. E como é que eu faço isso, né? Quando eu chego o texto aqui, geralmente ele vem desse jeito aqui, ó. Ele vem, vamos colocar como texto. Veio do Word desse jeito o título, né? Aí eu aplico o tab quadro, aplicou. Só que ficou desse jeito aqui, emendado. Então, como é que é o funcionamento dele? Você vai dar um Shift Enter. Dá um Shift Enter, o título o número fica em cima e o
título do quadro fica embaixo, mesma coisa para tabelas. E embaixo, a legenda é objeto descrição. Esse objeto descrição você vai usar praticamente em todos os elementos, figuras, gráficos, tabelas. Sempre que tiver legenda é objeto descrição. Bom, e aí a formatação da tabela em si, outra coisa interessante é que as tabelas e quadros, eles devem ficar dentro do estilo de parágrafo da fonte, da legenda aqui. Então, geralmente também as pessoas fazem muito isso. Você dá um enter aqui e aí você coloca aqui. Aí eu vou ter esse problema de espaçamento aqui. Enfim, a ideia aqui é que você mantém ele dentro do mesmo estilo. Você pode colocar aqui, você só vai deletar esse retorno aqui, esse enter. E aí ele vai ficar dentro do mesmo, dentro do próprio parágrafo dessa fonte. E aí os espaçamentos aqui vão ser ajustados com o estilo que a gente vai aplicar. Então, o que eu fiz? Selecionei toda a minha tabela, vim aqui em quadro, então a gente tem, né, ficha, que é lá na ficha catalográfica, não precisa mexer, quadro e tabela. É um quadro, vou selecionar e transformar em quadro. Beleza, como ele já tinha sido formatado antes, né, nem deu graça porque ele aplicou todo automaticamente. Mas geralmente você vai precisar vir aqui em limpar substituições no estilo de tabela, quadro, e também limpar substituições no estilo de célula, porque aí ele aplica tanto estilo de parágrafo quanto estilo de célula e estilo de tabela automaticamente, sua tabela está formatada. Olha só, até o espaçozinho aqui já foi configurado. Então ele tem essa cor um pouco mais escura no canto esquerdo. Aqui tem até um bold aplicado, não sei se é da configuração, provavelmente é de ser a coluna mais à direita. Se tivesse outras colunas aqui no meio, teria outra formatação. Bom, aí a tabela, vocês vão ver, ó, a diferença é só a estética mesmo, né? Que tabelas geralmente alinhadas à direita quando você tem elementos em que você tem análise de dados. Então, os dados, como numa continha matemática, os dados ficam alinhados à direita para você conseguir lidar melhor com esses dados. Tabelas e quadros. Bom, acho que agora a gente pode fazer um pouco de fluxo de texto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza, vamos avançar. Eu vou pegar um texto aqui, na verdade é o mesmo texto desse livro que a gente está vendo aqui, só para a gente jogar ele aqui e ver como é que ele se comporta e como é que a gente trabalha ele. Guardei ele aqui. Então estou importando esse texto do Word aqui. O que acontece, né? Daqui para baixo a gente vai acabar não aproveitando essa parte aqui. Depois que você jogar o texto aqui, provavelmente você pode ter outro fluxo de trabalho, mas, né, eu vou mostrar aqui como a gente geralmente faz aqui no editor. Então você vai deletar daqui para baixo, vou deixar por enquanto para uma consulta futura, mas por quê? Porque esse texto vai, quando a gente jogar, o que a gente coloca aqui? Para ele não avançar dessa caixa de texto, mas dessas duplas de página mestre, ele vai fluir o texto até o final. Então, a ideia é você pega aqui o texto que ficou de refluxo para cá e você joga dentro da caixa de texto. E aí ele vai começar, eu espero que o InDesign aguente e não trave. Porque aí agora ele vai fazer o refluxo automático. Bom, ele refluiu aqui, ó, ele já foi lá para baixo e tal. Então, porque como os arquivos do Word geralmente vêm completos assim, você não vai fazendo divisão entre capítulos, a gente optou por essa abordagem de ir refluindo o material à medida que os capítulos vão avançando. Nesse caso aqui, eu peguei um texto que não tem prefácio, não tem introdução. Então, vou fazer de conta que esse daqui é um prefácio. Então, eu venho aqui, aplico lá o título, extra título 1. Aqui tem, olha só, a gente já tem esse... Mas beleza. Aí vocês estão vendo aqui, imagine que é um texto fluindo, você vai formatando, colocando tudo mais. Eu estou querendo achar o próximo capítulo só para mostrar para vocês a transição.
de um capítulo. Aqui, referências, tarará, que também tem tá, tudo que é texto, viu, gente? O nome do estilo aqui tem text no meio. Então, o que tiver text citação, text referências. Aqui, ó, text referências. Então, você vai pegar referências. Formato aqui. Ele já formata, inclusive, com estética melhor, o maiúsculo aqui do início, que é o padrão da coleção mesmo. Aqui, então vamos fazer todo esse processo. Terminou aqui, beleza, terminei. Esse tá, uma coisa importante aqui tá configurado esse estilo de objeto aqui para que o texto fique sempre justificado. Mas quando chega na última página, fica estranhão assim, né? Tem pouco texto para ocupar, que na verdade esse texto deveria estar assim, né? Ele deveria ocupar só a parte de cima, lá do... Então, para ele ficar assim e manter a integridade da caixa de texto, você vai selecionar e aí tem um estilo de objeto para isso, que é o texto fim. Então, todos eles são texto, certo? Mas aí tem o texto fim, que aí ele alinha pela parte superior e não continua aqui. Então, o que eu vou fazer? O texto está continuando aqui, mas aí aqui eu vou começar um novo capítulo, mas eu estou numa página de título. Isso aqui eu vou voltar daqui a pouco para mostrar para vocês esse problema aqui que eu falei que é o que poderia dar no cabeço. Quando a gente tem um título muito grande para o título do capítulo. O que eu vou fazer? Eu posso deletar essa caixa de texto aqui. O texto continuou aqui, está emendando essa caixa de texto nessa. E eu vou configurar essa página aqui para ela ser uma capitular. Então, vou vir aqui, cliquei com o botão direito nela, aplicar página principal e vou vir em capitular. Beleza. Aqui está só como exemplo o título do capítulo, o autor e tudo mais. Mas tudo isso aqui a gente vai ter que tirar. Então, todas essas caixas de texto estão inativas. Eu vou apertar Shift, Ctrl e com o cursor clicar na caixa. Cliquei na primeira caixa, como elas estão em refluxo, todas as outras vão ser liberadas. Vou entrar aqui, deleto, e o número do capítulo, né, ele também tem uma automação de que só que aqui ele vai ser o 1 de todo jeito, né, porque não tem nenhum antes dele, não vai dar para eu mostrar direito. Mas enfim, você só precisa também fazer a mesma coisa, dar um Shift Ctrl e aí ele vai atualizar o número. Deixa eu fazer uma página anterior aqui só para vocês verem o efeito. Se essa página aqui também fosse uma capitular, tá para baixo. Capitular, aí eu destravei ela, né, Shift Ctrl, cliquei no número, liberei ele, olha o número de baixo, vou clicar nele, ele é o número 2 automaticamente. Aqui, só para vocês verem uma coisa, né? Aqui ele está com um caractere separador para enviar para a página seguinte. A gente não vai precisar desse caractere. O texto pode estar aqui, normal, o título do capítulo, que aí eu vou pegar aqui, né, a caixa de texto e ao invés dela fluir para a caixa de baixo, ela vai fluir para a primeira caixa de texto aqui. Percebe que aqui tem 3 caixas de texto. A primeira caixa é só para o título, a segunda caixa é só para os autores e o texto é para começar aqui. Aí eu vou continuar, vou fluir para essa caixa aqui, vou fluir para essa caixa aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse título e vou formatá-lo como título. Aqui, título 1. Na verdade também tá com esse probleminha. Que ele deveria fazer isso. Também vou corrigir isso. Estou até anotando aqui. Aí os autores vou formatar como autor. Que é título, autor, autor. E aí aqui começa. Geralmente não tem resumos, né? Nos nossos materiais aqui. Aqui começa o texto, que é texto. E aí continua a formatação normalmente. Então, a ideia é ir fazendo essa dança das capitulares ao longo do... Você vai substituindo para inserir capitulares ao longo do texto e aí você tem o livro todo já
num mesmo fluxo de texto. Vamos, se não tiver alguma dúvida aí, vamos ver figura. Olha só, figura funciona o seguinte, chega a figura aqui ela já está até meio formatadinha, mas chega uma figura, o que eu vou fazer? A primeira coisa é, vou vir aqui e aplicar objeto, o estilo objeto, e aí ele já vai, inclusive, ficar na largura correta das margens. É óbvio que nem toda figura vai ficar nas margens bonitinho assim, mas o estilo já ajuda a automatizar isso se você tiver que mudar a exceção, não a regra, tá bom? Vamos alterar aqui para ele ficar no tamanho normal da imagem. E o padrão aqui é o seguinte, da mesma forma que as tabelas, não é para ter esse troca de parágrafo aqui. Esse enter aqui. Então você vai dar um delete e vai juntar o título da figura com a imagem, vai ficar na mesma. E aqui também a gente vai vir com o nome da figura provavelmente, espaço e tal, pode deletar, e aí você vai selecionar, coloca o cursor nesse título dessa figura e vai vir no estilo objeto título. Mas ele deu uma zoada aqui. E esse figura? Tava com sobreposição de formatação. E aqui, objeto descrição. Como ele tá sozinho, né, ele deveria ficar, no final das contas, assim, tá bom? Alinhado à direita. Esse é o padrão de formatação de figura. Aplica o estilo objeto, coloca na mesma linha, e que aí no final das contas ele vai ficar depois do número da figura, tá? Porque isso daqui é uma numeração automática, então o início do parágrafo é aqui. Esse é o caractere da figura, então ele vai ficar aqui antes do biomassa, e não antes de figura, quando você fizer a automação do número da figura. E aí, objeto título, objeto descrição. Bom, vamos ver então agora esse probleminha aqui, ó. Quando acontecer isso aqui, porque que acontece? Essa automação que a gente criou aqui para o título de capítulo funciona se o título for até uma linha. Se ele for mais de uma linha, aí a coisa complica e a gente vai ter que fazer ainda é automatizado, mas é um pouco mais manual. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no mestre e vai selecionar as duas páginas, botão direito, duplicar página principal espelhada. Você duplicou, é bom vir sempre aqui depois de ter feito isso, porque ele criou como a página principal, né? Aqui a gente gosta de colocar assim, né? C2, capítulo 2, que é a página mestra só daquele capítulo. E aí o que você vai fazer? Vai deletar esse título do capítulo aqui, que é dados variáveis, e vai voltar lá no capítulo, vai voltar no título do capítulo, que é cálculo dos indicadores de mobilidade. Tadá. Beleza, aí você não precisa nem digitar esse texto todo, né? A gente gosta de usar a referência cruzada para evitar de digitar errado e também manter clicável na versão e-book, né? Você consegue clicar e ir para o início do capítulo. Todos os parágrafos, buscar cálculo dos indicadores de mobilidade. Beleza. Aí você vai sempre aplicar aqui, ó, quando você fizer essa variável, essa referência cruzada, o formato aqui, ó, é sempre texto do parágrafo. Não é texto do parágrafo, é parágrafo completo, eu acho. Parágrafo completo, isso. Só que aí você tem que... porque esse aqui não tá formatado. Vai aqui, ó, porque ele tá colocando entre aspas, você vai aqui na ediçãozinha e deleta as aspas, tá? Deixa o full esse código aqui e deleta só aspas antes e aspas depois, tá? Bom, tive que buscar e colocar novamente. Beleza, referência cruzada, e aí você vai pegar
esse C2 capítulo 2 e vai aplicar somente nas páginas daquele capítulo. Então tem que tomar cuidado para não pegar os capítulos seguintes. Então, meu capítulo termina aqui na página 43 e o outro começa, aliás, sempre na par, né? Uma coisa importante, tá? Os capítulos sempre começam na página ímpar, tá? Na Ágora. Aí vou aplicar, venho aqui aplicar página mestra, seleciono e aí ela aparece aqui bonitinho, tá bom? Só naquele capítulo específico. Bom, pessoal, eu acho que é isso.